Para muita gente, o meio do ano é tempo de férias. E férias combina com viagem, exatamente. Viajar por si só é sensacional, né? Eu amo. E ainda tem a etapa de preparação, do planejamento, que é super importante e é legal de fazer também. Programar com antecedência permite a gente se informar, né, para conseguir aproveitar a viagem da melhor maneira possível. E se você tem animais de estimação, eles precisam entrar nesse planejamento. Eles podem te acompanhar na viagem, nos passeios, ou podem ficar em casa. Mas tudo isso precisa ser decidido e organizado com prazos bem estabelecidos. Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos a Daniele Almeida, que é criadora de conteúdo sobre viagens. Seja bem-vinda ao Papo Saúde, Daniele. Obrigada pelo convite. Adorei estar aqui falando de um assunto que eu amo tanto. Pois é, o que significa ser expert em planejamento e realização de viagens, como está lá dito na sua bio? Como é que funciona o seu trabalho de produção de conteúdo atualmente? Viajar é incrível, mas nem sempre a gente está ali disposto a planejar a própria viagem, nem sempre a gente tem todas as informações necessárias para fazer um planejamento econômico, um planejamento de roteiro. Então, ao longo do tempo, principalmente aí nos últimos 2 anos, eu me tornei expert em planejamento de viagens. Comecei ali planejando as minhas próprias viagens, realizando para alguns amigos, e de repente isso virou uma referência dentro da minha rede social, e hoje eu planejo viagens para várias pessoas, já estou chegando aí na segunda centena de pessoas de viagens planejadas, e realizo muitas viagens também, então por isso que me considero expert no assunto. Que legal! Ah, eu acho que é o sonho de todo mundo, né? Assim, trabalhar com essa coisa de viajar, viajar trabalhando, trabalhar viajando, não sei, algo assim, né? E é ótimo poder trabalhar com o que a gente gosta, né? Sim, sem dúvida. Ô Dani, é seguro viajar com animais de estimação nessas quase 2 centenas de viagens que você já planejou, né? Tinha lá quem fosse viajar com cães, gatos, por exemplo? Tem tanto viagens locais, daqui do Ceará, como viagens nacionais, e também fazer translado de pet. Por um exemplo, eu já planejei uma viagem onde uma pessoa, minha cliente, se mudou de Fortaleza para Lisboa, então tinha que fazer esse translado, né, do pet dela. E aí requer todo um planejamento, fazer um estudo junto com a companhia aérea para saber como que o pet pode ir, saber se o peso do pet está adequado para ir na cabine ou não ir na cabine. Então é muito importante a gente ter todo esse processo de planejamento, compreensão, entender um pouco mais sobre o pet, preparar o pet para todo esse processo de viagem, que também é um pouco estressante para o cachorrinho, para o gatinho. Então é importante demais ter todo esse planejamento prévio e também um estudo de caso específico de cada animal. As pessoas normalmente elas chegam com uma insegurança, porque eu imagino que quem vai fazer uma viagem pela primeira vez com um animalzinho de estimação deve ter, assim, diversas dúvidas, né? Então eu queria saber o que eles querem saber primeiro. Primeiro, eles querem saber se é possível fazer o transporte de pet via aérea. No geral, quando é um transporte terrestre, a pessoa já está mais acostumada, já leva ali o pet no dia a dia para um veterinário, para um pet shop, então já entende como que o pet se comporta no carro. Então, as principais dúvidas são referentes a um translado aéreo. Se pode levar na companhia aérea? Qual companhia aérea que permite que o cachorro, que o gato vá, por um exemplo? Qual é o peso necessário para ele ir junto com todos? Os tutores, eles são muito apegados aos pets, então eles gostam da segurança de estar ali com o animalzinho, vendo, podendo observar essa experiência do animal durante a viagem. Então, a principal dúvida sempre é: posso levar junto comigo em caso de viagem aérea? Se sim, quanto que custa? Custa o preço de uma passagem comum? Não custa. Preciso levar o meu pet com algum tipo de recomendação médica antes de fato, embarcar? Como que funciona a documentação para que eu leve meu pet comigo? Então, as dúvidas são em relação a essas questões mais específicas quando o assunto é viagem. Então vamos assim do comecinho, né? Então vamos lá. Quem viaja mais? Cão ou gato? Acredito que mais cachorro. Assim, na minha experiência, no meu planejamento de viagem, percebo que muito mais cachorro do que gato. E como é que a pessoa precisa se preparar? O que é preciso levar? Porque você falou aí diversos tópicos, né? Eu acho que na medida em que a gente for falando aqui, a gente vai trazendo algumas orientações, mas de início, como é que a pessoa precisa se preparar? O que é preciso levar, né? Caso a pessoa tenha um cãozinho ou um gato para levar junto em uma viagem. Vamos começar com a viagem de carro, né? Que você disse que é mais comum e tal, mas vamos começar com ela.
Com a viagem de carro, o mais comum é que, primeiramente, o pet ele conheça aquele veículo, que ele já tenha essa segurança de viajar com o dono, que ele já tenha experiência urbana com esse translado, de algum lugar para o outro, como, por exemplo, de casa, para o pet shopping, coisa mais simples. E é importante que o tutor do pet não inicie essas viagens de carro com longos trajetos, sejam viagens mais curtas, de 2, 3, 4 horas, porque o pet tem sua rotina, tem sua rotina de alimentação, tem sua rotina ali de fazer o xixi dele, então é importante que se compreenda que esse espaço não pode ser tão alterado do dia para a noite. Então, o primeiro ponto é compreender que aquele espaço do carro para o pet, ele precisa ser um espaço seguro para que a viagem seja minimamente confortável para ele. Segundo, o tutor conhece a rotina do pet, então ele sabe mais ou menos de quanto tempo essa alimentação precisa ser feita, essa água precisa ser tomada, por um exemplo, o xixi precisa ser feito. Calcular esse translado da viagem de acordo com essa experiência que o tutor já tenha. Quem sabe se precisar parar, vai que o pet faça um pequeno passeio ali, né, de acordo com o espaço que tiver durante a viagem, também é interessante. Lembrando que os animais, eles se acostumam com espaços específicos, então é importante saber que talvez o pet esteja estressado, talvez ele não conheça aquele espaço, então também é importante ter paciência quando o assunto é viagem de carro com o pet. Uma coisa que eu gosto muito de recomendar é que as pessoas tenham ali o hábito de viajar com o pet com coisas que ele já conhece, com o cheirinho, por um exemplo, de uma caminha, com os brinquedos que o pet já está acostumado, para que ele já tenha uma familiaridade nesse espaço, que é o carro, né? Com coisas que ele já conhece, para que ele não estranhe tanto esse processo e para que a viagem seja confortável, tanto para o tutor como para o pet também. E para as pessoas que estarão no carro também, com todo esse processo. Ah, você tocou aí num ponto que é bem importante, né, que, eu acredito que no planejamento tem que estar dito a todo mundo que aquele animalzinho vai, né. Que você sabe que uma vez um amigo passou em casa, me chamou assim meio de última hora, ó, perceba, de última hora, né, já não tenho planejamento. Aí me passou e: "Vamos, a gente está ainda ali e tal". E aí eu fui, achei que cabia super bem ir, né. Mas daí quando ele abriu o carro, pá, tinha o cãozinho dele que era um tanto um cãozão, né. Eu não estava preparada, entendeu. Então, se orienta também nesse sentido? Principalmente se for um animal grande, é importante que a gente converse para que todo mundo saiba daquele espaço, né, o animal ele não é um objeto dentro daquele lugar, ele é mais um ser que está ali ocupando aquela localidade, ele vai querer mapear o seu espaço, ele vai querer cheirar quem está chegando, ele vai querer ocupar ali o seu lugar, ele vai querer marcar o seu território. Então é importante que se avise antes, é importante que se entenda que o animal, dependendo do tamanho, claro, né, ele necessita de um espaço maior, de um espaço menor. Uma coisa é você vai viajar com o pet pequeno. Eu, por um exemplo, eu tenho um Poodle Toy, ela tem 1,5 kg. Então, assim, é um espaço pequeno que ela ocupa numa viagem de carro ou de avião. Outra coisa é você ter um cachorro maior, com 25, com 30 quilos. Então, é importante que a gente compreenda essa questão também e que o cachorro, ele também entenda o corpo estranho entrando dentro do carro, né? Às vezes, um convidado que o cachorro nunca viu. Então, pode ser que role os latidos, pode ser que role algum estresse inicial antes de se acostumar com quem está chegando. Você sabe que, só para complementar, a primeira coisa que aconteceu quando nós descemos do carro, lá quando chegamos ao destino, eu e o cãozão, ele pulou em cima de mim, pá, eu caí. Meu Deus! Hoje é diferente de começar a viagem e fazer amizade, né. É, ele estava achando ótimo, né, ele já tinha começado a aventura para ele, né, e a essa altura já deu para perceber que para mim também, né. Você falou, né, do cão já conhecer, do animal já conhecer o veículo, né, que a gente está falando de viagem de carro agora. E aí eu lembrei de uma amiga que falou assim: "Nossa, mas as pessoas não costumam levar os cães nas caixinhas, né, até levam os gatos, mas os cães não levam. Na ida pro pet shop, essa coisa, para tomar banho, não sei". E aí eu pensei que na viagem, em algum momento também, por questão de segurança, você acha que rola viajar na casinha, assim, na caixa? Eu prefiro levar na caixinha, principalmente se a viagem se eu sei, exemplo, subirei a serra, eu sei que é uma viagem que tem vários, né, existe uma certa locomoção diferenciada no carro, então é importante que o cachorro esteja parado. Mas, independente de caixinha ou não, eu acho muito importante a gente primar, né, priorizar a segurança do nosso pet. E aí, recomendo inclusive cintos de segurança. Vários pet shops vendem cintos de segurança específico para o cachorro, é uma espécie de coleira, que aí a gente pode acoplar no cinto, né, no espaço ali do cinto do carro normal. Então você coloca o cachorro com o cinto de segurança
e a fivela, de modo confortável, como a gente fivela o nosso, e ele fica seguro dentro desse espaço. Não sendo assim, é muito importante que a gente use a caixinha também. Então, ele precisa estar preso, ele não pode estar sem o corpo solto. De repente, uma freada brusca por algum motivo, você coloca em xeque a segurança, né, do animal. Do cachorrinho. E você também, né? Lógico, porque ele vai tentar se proteger, né? E caso a viagem seja de avião, quais são os procedimentos principais? Ali você já tocou na questão da companhia aérea, né? Como é que são os procedimentos? É importante que antes de viajar com o pet, você procure saber se aquela companhia aérea aceita, quantidade de quilos que a companhia aérea aceita, porque é importante primeiro ver a companhia aérea. Porque cada uma tem regras específicas para o pet que vai ter a sua adesão agora, né? A gente já tem companhias aéreas que aceitam pet de até 2,5 kg, 3,5 kg na cabine, na caixinha, junto com o tutor. Já tem companhias aéreas nacionais e internacionais que não aceitam, que ele precisa ir dentro do compartimento específico no avião. Então, antes de fato, comprar sua passagem e verificar se o seu pet pode fazer com você a viagem, analise as companhias aéreas disponíveis para o trajeto que você quer e verifique como cada uma trata o acesso ao pet dentro do seu voo. E é importante que você olhe lá em relação a qual pet que é aceito, quantos quilos o pet precisa ter para ser aceito dentro daquele trajeto, seja ele nacional ou internacional, se tem que ter algum tipo de medicamento antes, às vezes a companhia aérea exigem, né? As companhias exigem medicamento antes, a depender da quantidade de horas. Porque uma coisa é a gente fazer um voo, por um exemplo, Fortaleza-Recife, que é um voo curtinho. Outra coisa é Fortaleza-São Paulo, tem mais de 3 horas. Outra coisa é Fortaleza-Paris, Lisboa, como foi o que eu citei aqui, né, anteriormente. Então, cada voo tem o seu perfil. É importante que você estude todo esse perfil do voo, perfil da companhia aérea, e veja se está adequado ao seu pet, ao peso do seu pet, ao tamanho do seu pet, à idade do pet também. No caso dos passeios turísticos, né, obviamente que a pessoa vai consultar também o hotel, a pousada, né, para onde está indo, porque tem que ter ali uma clareza quanto às regras, né, de estadia, para que seja tudo tranquilo, tudo proveitoso. Imagina você viajar com o seu cãozinho e chega lá, o seu hotel não aceitar. Exatamente, tem que ser visto previamente. E em cidades como Fortaleza, Fortaleza tem sido reconhecida nacionalmente como capital pet friendly, né? E em cidades como Fortaleza, ali no ato da pesquisa, a gente já tem muito claramente, em alguns hotéis, se eles aceitam pet, se eles não aceitam pet. Estava até investigando nesses últimos dias que tem hotéis em Fortaleza que já tem ali dentro do quarto do próprio tutor um espaço específico para o pet, para o gatinho, para o cachorrinho, que existe também no ato da reserva uma certa investigação em relação a esse pet que vai vir, né? Qual é o tamanho dele, a quantidade de peso que ele tem. Então, é importante demais que se faça essa pesquisa. E é também importante que os hotéis que se preparem, né? Que se coloquem em relação a ser pet friendly, que de fato eles sejam, que eles tenham também essa estrutura, que não seja só ali um merchan, mas que sim eles tenham essa estrutura mais ampla para receber com conforto tanto o tutor quanto o pet, porque é uma relação diferente. O pet que vai com o tutor na sua viagem é o pet que vai ter que descer com o tutor, por um exemplo, para fazer uma refeição, um café da manhã. O tutor ele não vai comer sozinho naquele espaço, ele também é um cliente do hotel. Então, esse hotel está preparado para receber esse tutor com essas necessidades, um espaço específico para que ele possa descer, por um exemplo, com o seu pet. Esse hotel ele tem essa estrutura mais ampla para atender, de fato, uma necessidade higiênica do pet, uma necessidade de água, de beber água, de fazer um passeio curto ali. Então, tem que ser pensado em diversas esferas em relação a isso. De novo, né? O pet, ele não é um objeto que a gente está levando. Ele é um ser, ele é uma vida que a gente está ali colocando dentro da nossa viagem. Ô Dani, eu não sei se você fala exatamente de valores, mas assim, eu tenho curiosidade. É como se você estivesse indo com um passageiro extra. Como é a cobrança em relação ao pet? A companhia aérea é um passageiro extra. É um item a mais, é um ser a mais. Você paga o valor comum que você pagaria na sua passagem aérea. Já em relação à diária de hotel, nem sempre. Depende muito da unidade de cada hotel, de como que ele encare todo esse processo. Aqui em Fortaleza, eu já pesquisei alguns hotéis que não têm valor, como se fosse pessoa extra. Mas eles têm um valor a mais, um acréscimo de 20%, de 30% na diária do hotel, para que, de fato, você possa levar o seu pet dentro desse processo. Outros hotéis, inclusive aqui na orla de Fortaleza, já não cobram essa taxa extra do tutor que leva o pet. Então, a gente precisa ver direitinho esse processo, né, de cada hotel.
Em caso de turismo, mais uma vez, né, a pessoa vai visitar pontos turísticos, né, aí também tem que fazer essa pesquisa, né, da mesma forma, você vai levar, você vai ser barrado, compra ingresso, sei lá, e é barrado porque não entra o animal, né. Porque também há lugares, né, Dani, que não tem essa estrutura e dizem: "Não, eu não vou programar a entrada de pets, porque eu não tenho estrutura para, né, receber". Isso é também muito importante que antes de você fazer o seu roteiro, uma viagem, seja em Fortaleza ou fora da cidade, por um exemplo, que no ato da sua listagem de espaços que você vai conhecer, que você pesquise se aquele lugar recebe ou não recebe o seu pet, né? Muitos lugares a gente tem essa informação facilitada na própria bio das redes sociais, né? Na biografia das redes sociais. E em outros a gente precisa ser mais profundo, ligar, conversar ali no direct, entender mais essa informação. Porém, é sempre recomendado que antes de você frequentar um espaço, seja em viagem ou não, que você saiba se de fato aquele lugar está pronto para receber o seu pet de você, para que você não chegue ali e tenha a recusa da entrada, né. É, e se não pode, né, gente, são as regras, né. Cada um faz ali as suas regras, né, de acordo também com o que pode te oferecer, né. Você já reparou se tem, assim, lugares para os quais é mais fácil planejar uma viagem levando animais de estimação? Roteiros mesmo, assim, destinos e tal. Já eu gosto muito de recomendar viagens para cidades que eu sei que tem uma ampla, uma quantidade gigante de área verde, de espaço a céu aberto. Então Fortaleza é uma cidade muito indicada por toda a estrutura pet friendly que a gente vem notando nos últimos meses. BH, Belo Horizonte, é uma cidade muito indicada para pessoas que querem viajar com pet. Recife é uma cidade indicada para pessoas que querem viajar com pet. Então cidades que têm mais espaço a céu aberto, que são conhecidas por seus parques, por suas áreas amplas, são mais indicadas. Brasília também é uma cidade muito indicada para quem quer viajar com pet. Então é bacana você pesquisar se de fato aquela cidade tem uma estrutura que te encaixe ali dentro dos seus roteiros e da sua necessidade com o seu cachorrinho. Dani, tem um período, assim, uma quantidade de dias para viajar com os pets? Aí eu acho que a quantidade de dias vai muito de acordo com o que você pretende estar naquele espaço, quantidade de coisas que você quer conhecer. É importante dizer que, assim, roteiros de viagem, eles são muito individuais, né? Então, cada um tem a sua necessidade dentro do roteiro. Porém, quando você vai com o pet, você está indo com o animal que está ali, não está preparado para aquele espaço. Então, é importante que você tenha consciência que o roteiro não vai poder ser tão cheio de coisas para fazer. Uhum. E o pet, ele é um serzinho que não vai poder ficar preso no quarto, por um exemplo, durante a noite, enquanto você sai. Então é importante que você faça um roteiro que esteja alinhado às necessidades do cachorro. Então, ali nos 3, 4, 5, 6 dias, é bacana? É bacana, mas contanto que o seu roteiro seja construído para que você entenda que você também está indo acompanhado de alguém, né? Então, duplinha ali com você está sempre junto com o seu animalzinho. Então, construa o roteiro de um jeito que não fique cansativo para você, que seja bacana para você e que também seja bacana para o pet estar fora de casa durante esses dias. Você sabe que às vezes eu vejo umas pessoas com cães, né, viajam assim pra praia e aí de repente chega lá, pá, solta o cachorrinho. Eu digo: "Meu Deus, ele vai se perder". Eu fico aflita. Dentro dessa coisa de conhecer a rotina, né, é importantíssimo isso, né, saber até onde você pode liberar, né. Isso, e também às vezes, né, o espaço aberto, o cachorrinho não entende aquele território, nunca fui ali, não sabe muito bem para onde ir, às vezes acaba se perdendo, correndo no meio de uma multidão, eu prefiro deixar mais pertinho, assim. Uhum, sem dúvida. Bom, aí, imagina que a pessoa: "Não, dessa vez não quero levar, vou deixar", aí tem toda uma preparação, né, preparar a casa para ausência durante a viagem, né, com quem deixar, quais são as suas principais orientações para que a pessoa não tenha que voltar do meio da viagem para resolver alguma coisa? Eu, Dani, gosto muito de deixar o pet com alguém que eu conheça, com algum familiar que já entenda a minha rotina dentro de casa, que já saiba onde eu deixo as coisas do pet, que já entenda ali meu horário de funcionamento durante o dia, minha rotina de trabalho, porque eu acho menos estressante para o animal. Então, eu gosto de deixar com familiar, com um parente que possa vir até a minha casa e fazer esse cuidado com o pet, que não é só colocar ali a água, a comida, é também passear, é dar atenção, é brincar ali um pouquinho com o animal. Então, assim, eu gosto muito de deixar com alguém que eu já tenho essa confiança e que eu sei que vai dispor de tempo para o meu animal, né, para o meu pet. Mas também sei que tem gente que prefere deixar em hotéis de pet, que já ia, o animal já fica ali brincando, já tem uma rotina diferenciada, já vai se distrair, já vai ter uma quantidade
de atividades bacanas para que ele possa gastar essa energia. E também não sinta tanta falta do tutor, né? Porque é importante a gente dizer que quando o pet está acostumado com você, ele vai sentir a falta do tutor, ele vai sentir a falta daquela pessoa que está ali diariamente cuidando dele. Então, tem gente que prefere deixar em hotel durante esses dias de viagem, hotel pet. Tem vários em vários lugares, aqui em Fortaleza tem alguns bem bacanas. Mas eu prefiro deixar de fato com o familiar, que o pet já conhece, já teve uma experiência ali anterior, então já está acostumado também. E para você, né, para sua tranquilidade, você vai e você sabe que ali já é um ambiente conhecido, né? É que tem alguém de confiança também para ficar com o pet, né? Uhum. Dani, deixando um pouquinho as companhias de lado e falando da viagem como um todo, no teu entendimento, né, dentro desses 2 anos que você está fazendo planejamento de viagens, existe viagem perfeita? Eu acredito que viagem sem perrengue não é bacana, sabe? Sempre tem que ter um perrenguezinho aqui e ali. Perfeita, não. Não acredito em viagens perfeitas, 100% completas ali e tal, planejamento completo feito do início ao fim, sem dar nenhum tipo de erro ou mudança dentro do roteiro. Eu gosto muito, inclusive, de colocar ali a pitadinha do fator surpresa dentro da viagem. Sempre tem uma coisa que vem a mais, uma coisa que vem para agregar, um ponto turístico que a gente não pensava. Acaba conhecendo no meio do caminho e aí se torna uma coisa especial, uma coisa diferente. Então, eu acho que a gente, quando planeja uma viagem, sim, a gente tem a estrutura completa do planejamento, aquela grade, que é bacana a gente estar dentro daquele conforto do que foi esperado, do que foi aguardado, pensado, planejado, idealizado. Mas também a gente tem que se preparar para um detalhe aqui e ali que acaba fugindo do controle e tentar não se estressar com essa fuga do controle e entender que dia a dia é isso, a gente vai mudando nossos trajetos, nossos roteiros e que isso talvez venha sempre a agregar, a ser uma coisa mais bacana ali pra gente poder compor e no futuro contar a história da risada. Isso de ter história para contar, né? A gente tem uma tendência a trazer o perrengue para isso aí virar história, né? Não tem como. O cachorro que te derrubou, te marcou. Foi. Aliás, conta uma aí que te marcou numa viagem. Eu tenho várias histórias para contar em relação à viagem. Com pet, sem pet, por um exemplo. Com pet. Viajei com a minha pet é uma... Gente, ela é pequenininha, ela tem 1,5 kg. E ela nunca foi de latir e dar problemas com latido, né? Óbvio que ela tem os seus momentos de latido, é um pet, a gente precisa entender isso. Mas nada que incomodasse a mim ou aos vizinhos. Porém, na minha primeira viagem com ela, adivinha, durante a noite, ela passou a noite toda latindo, latindo, latindo. E acabou que deu aí um certo problema. Para que a gente acalmasse, para que a gente compreendesse que era a primeira noite fora de casa dela, né? Então deu um perrengue. E aí eu tinha certeza que ela não daria esse perrengue, porque ela nunca deu em casa, né? Porém, um ambiente externo e estranho fez com que ela tivesse um estranhamento noturno. Foi um perrengue. Daí voltando lá para o começo, né? Que você disse que é importante você começar ali, pianinho, né? E testando. Testando. E foi uma viagem planejada, né? De novo, não existe viagem perfeita. A pousada, que é uma pousada no interior do Ceará, uma praia linda, ela tinha planejamento, ela tinha uma estrutura, a equipe preparada para receber o pet. Eu tinha feito meu planejamento, tudo ok. A gente levou tudo que precisava levar dela, mas na primeira noite houveram, né, esses latidos aí, que de fato foi uma coisa que eu considerei um certo perrengue, porque eu precisava acalmá-la, já que eu não estava sozinha naquele ambiente, né? E não queria perturbar as pessoas do lado. Mas foi algo que fugiu ao meu controle, e aí a gente, de fato, contornou isso. Tive que ficar um pouquinho acordada ali, distraindo um pouquinho, até que, de fato, tudo ficasse mais calmo. Foi um perrengue que foi só na primeira vez, na primeira noite, que depois se acalmou e a gente conseguiu seguir a viagem tranquilo. Muito bem, é isso que a gente quer, né? Viagem tranquila, com muitas fotos, né? Só para a gente fechar, o que se orienta em relação às fotos de viagem? Ai, eu amo tirar fotos de viagem. Em relação a fotos de viagem, é importante demais. A sua câmera esteja sempre limpa, né? Para que você tire a sua imagem. E aí, como é que funciona tirar foto com o pet? Como é que a gente constrói essas imagens com o cachorrinho? Eu gosto muito, às vezes, eu gosto de tirar foto sozinha. Então, eu sempre uso o tripé, coloco a minha câmera ali posicionada no ambiente que eu esteja, de fato, com a luz bem favorável. E aí, tô com a minha cachorrinha. Então, eu sempre coloco ali perto da câmera um bichinho que ela tem que faz um sonzinho que chama atenção. E aí ela fica olhando para aquele bichinho, fica querendo pegar o bichinho, olhando sempre em direção à câmera, e eu olho também. E aí vou batendo vários cliques e acabo pegando alguns bons, né? Dela olhando para a câmera.
E eu também. Então é uma dica muito boa usar aparelhos sonoros para tirar a foto quando você estiver ali em viagem com seu pet. E no dia a dia também, né? Eu vejo que tem muita gente que gosta de tirar foto com o pet e não sabe o que fazer para chamar atenção. Barulhinho. Você vai conhecer alguns bichinhos que o seu pet gosta mais, que te chama mais atenção. Então eu gosto muito de usar, assim, esse tipo de barulho. Também não gosto muito de tirar foto quando o sol tá muito forte, quando tá muito ali no horário das 10, 11, 12, né? Meio-dia, 1 hora, que não fica bacana pro pet, também não fica bacana pra minha foto, a luz em si, então evito esses horários. Prefiro pôr do sol, nascer do sol, e sempre uso a tática do tripé parado, já que o pet vai se mexer muito, então a câmera eu deixo totalmente parada. E uso a tática do temporizador do celular e do bichinho ali se movimentando a todo momento, fazendo barulhinho para que ela fique olhando para lá, assim, com carinha de atenção, sabe? Boa, não tem erro. Bom, minha gente, acho que agora é só desejar boa viagem, né? Vamos lá. Julho chegou a época de viajar. Boa, quem pode, vai lá. Ai, Dani, como que a gente te acha nas redes? meu Instagram é @DaniPorMim, e por lá eu divulgo muitas informações bacanas sobre viagem com pet, viagem solo, viagens com família, porque é importante mesmo a gente pegar nossa bagagem ali, né? E conhecer esse mundão. Então, @DaniPorMim no Instagram e em todas as redes sociais. E assim nós chegamos ao final do episódio de hoje do Papo Saúde. Eu lembro que foi gravado de forma remota. Não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Se você está no Spotify, aproveita para dar 5 estrelinhas para o Papo Saúde, classifica. E você pode dizer o que você achou deste episódio. Conta a sua história da sua viagem com seu pet. Se inscreve no nosso canal do YouTube, assim você recebe notificação sempre que tiver episódio novo por aqui. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site, acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima, saúde e boa viagem!